Vamos lá. Ó, os três astronautas. Era uma vez a Terra e era uma vez Marte. Estavam muito distantes um do outro. No meio do céu e em volta havia milhões de planetas e de galáxias. Os homens que moravam na Terra queriam alcançar Marte e os outros planetas, mas estavam tão longe. De qualquer forma, eles fizeram o possível. Primeiro lançaram satélites que giravam em volta da Terra durante 2 dias e depois voltavam. Depois lançaram foguetes que também giravam algumas vezes em volta da Terra. Mas, em vez de voltar, escapavam da atração terrestre e se perdiam no espaço infinito. Primeiro colocaram cães nos foguetes, mas os cães não sabiam falar e pelo rádio só transmitiam au, au. E os homens não entendiam o que eles tinham visto e aonde haviam chegado. No fim, encontraram homens corajosos que queriam ser astronautas. O astronauta se chamava assim porque partia para explorar o espaço infinito, com os astros, os planetas, as galáxias e tudo aquilo que existe em volta. Os astronautas partiam sem saber se iriam voltar. Queriam conquistar as estrelas para que um dia todos pudessem viajar de um planeta para o outro, porque a Terra tinha ficado muito apertada e os homens aumentavam dia a dia. Uma bela manhã, partiram da Terra de 3 pontos diferentes, 3 foguetes. No primeiro, tinha um americano que assobiava alegremente uma musiquinha de jazz. No segundo, tinha um russo que cantava com voz profunda, Volga, Volga. No terceiro, tinha um chinês que cantava uma bela canção, que aos outros 2 parecia desafinada. Cada um dos 3 queria ser o primeiro a chegar a Marte, para mostrar que era o melhor. Na verdade, o americano não gostava do russo, o russo não gostava do americano, e o chinês desconfiava dos 2. Isto porque o americano, para dizer bom dia, how do you do, o russo dizia, né, essa palavra aqui em russo, e o chinês dizia bom dia em chinês. Por isso, não se entendiam e se achavam diferentes. Mas como todos os 3 eram muito bons, chegaram a Marte quase ao mesmo tempo. Desceram das astronaves de capacete e macacão espacial e encontraram uma paisagem maravilhosa e inquietante. O solo era sulcado por longos canais, cheios de uma água verde esmeralda. Havia estranhas árvores azuis, com pássaros jamais vistos, com plumas de cor estranhíssima. No horizonte se viam montanhas vermelhas que mandavam estranhos reflexos. Os astronautas olhavam-se uns aos outros e cada um ficava no seu canto, um desconfiado do outro. Depois chegou a noite, havia em volta um estranho silêncio e a Terra brilhava no céu como se fosse uma estrela longínqua. Os astronautas se sentiam tristes e perdidos. E o americano, na escuridão, chamou a mãe. Disse mami, e o russo disse mama, e o chinês disse mama. Mas logo entenderam que estavam falando a mesma coisa e tinham os mesmos sentimentos. Assim, um sorriu para o outro, se aproximaram, acenderam juntos uma bela fogueira, e cada um cantou as músicas da sua terra. Então, criaram coragem e, esperando amanhã, aprenderam a se conhecer. Enfim, chegou amanhã. Fazia muito frio. E, de repente, detrás de uma moita saiu um marciano. Era mesmo horrível de se ver, todo verde, com 2 antenas no lugar das orelhas, uma tromba e 6 braços. O marciano olhou-os e disse, "Rrr", que na língua dele queria dizer, minha nossa, quem são aqueles seres horríveis? Mas os terrestres não o entenderam e acharam que aquilo fosse um rugido de guerra. Era tão diferente deles que não conseguiam entendê-lo nem amá-lo. Subitamente, se sentiram de acordo e se uniram contra ele. Frente àquele monstro, suas pequenas diferenças sumiam. Que importância tinha se falavam línguas diferentes? Compreenderam que eram todos os 3 seres humanos. O outro não. Era muito feio e os terrestres pensavam que quem é feio é também mau. Assim decidiram matá-lo com seus desintegradores atômicos. Mas, de repente, no grande frio da manhã, um passarinho marciano, que com certeza tinha escapado do ninho, caiu no chão tremendo de frio e medo.
piava desesperadamente, mais ou menos como um passarinho terrestre, dava mesmo pena. O americano russo e o chinês o olharam e não conseguiam segurar uma lágrima de compaixão. E naquele momento aconteceu um fato estranho. Também o marciano se aproximou do passarinho, olhou e deixou escapar 2 filetes de fumaça da tromba. E os terrestres imediatamente compreenderam que o marciano estava chorando. À sua maneira, como faziam os marcianos. Depois viram que ele se inclinava sobre o passarinho e o erguia com seus 6 braços, tentando aquecê-lo. O chinês se virou, então, para seus 2 amigos terrestres. Entenderam? Ele falou. Nós achávamos que esse monstro fosse diferente de nós, mas ele também ama os animais, sabe como ver-se, tem um coração e, sem dúvida, também um cérebro. Acreditam que seja ainda o caso de matá-lo? Nem era preciso perguntar, os terrestres já tinham entendido a lição. Não é porque 2 seres são diferentes que têm que ser inimigos. Por isso se aproximaram do marciano e lhe estenderam a mão. E o marciano, que tinha 6 mãos, apertou de uma só vez a mão dos 3, enquanto, com as livres, fazia gestos de saudação. E, apontando a terra lá no céu, deixou entender que queria fazer uma viagem para conhecer os outros habitantes, estudar junto com eles a maneira de fundar uma grande república espacial, na qual todos vivessem em paz e harmonia. Bem contentes, os terrestres disseram que sim, e para festejar o acontecimento, lhe ofereceram uma garrafinha de água fresquinha trazida da terra. O marciano, todo feliz, enfiou a garrafa, enfiou o nariz na garrafa, aspirou e depois disse que tinha gostado muito daquela bebida, mesmo que tivesse deixado um pouco tonto. Mas agora, mais nada surpreendia os terrestres. Tinham compreendido que na Terra, como nos outros planetas, cada um tem seus próprios gostos, e que é só uma questão de se entenderem uns aos outros. Texto longo, né, pessoal? Bom, vamos começar então. Eu já vou colocar numa... Vê se está muito pequena essa letra, ou se vocês conseguem ler, que aí a gente tenta fazer de 3 em 3. Eu dou um tempinho para vocês fazerem. Dá para ler? Vamos tentar, então, fazer em 6 minutinhos. Tá? Para quem chegou depois do começo do texto e tiver interesse em voltar para o texto para ver alguma coisa, eu mandei lá no chat do WhatsApp, tá? Então, eu vou colocando aqui já no chat para vocês irem respondendo para mim.
Conforme vocês foram resolvendo, pode mandar no chat aqui para mim, tá, gente? Beleza. O que é denominados? Oi, Miguel. O que é denominados? Chamados. Por que que eles eram chamados de astronautas? O Gustavo entrou isso aí? Deixa eu ver se ele voltou. Vanessa Júlia. Estão conseguindo fazer aí, pessoal? Sim. Tá, nós vamos voltar lá no texto para a gente tentar encontrar as respostas juntinhos, ok? Tem alguém que está finalizando? Ou podemos começar?
Pode começar. Ok, bora lá, então. Então, aqui no primeiro, ele quer saber por que que os cães foram enviados ao espaço. Então, seria só a gente voltar aqui e tentar entender lá no início do texto que eles contam, né? Por que que os cães que foram enviados primeiro, não foi? Ó, vamos ver. Ó, primeiro colocaram cães nos foguetes. Daí aqui a gente tenta encontrar a resposta lá da nossa questão. Ó, mas os cães não sabiam falar e pelo rádio só transmitiam au-au. Os homens não entendiam o que eles tinham visto e onde haviam chegado. Ó, no fim, encontraram homens corajosos que queriam ser astronautas. Então, vamos ver se por aqui a gente consegue encontrar a nossa resposta? Diante disso que a gente viu, primeiramente, cães foram enviados ao espaço por quê, gente? As expedições eram muito arriscadas? Eu coloquei esse. Colocou esse? Bom, vamos lá. Vocês chegaram a ver aqui essa resposta no texto? Professora, teve um momento que eu tive que sair porque minha tela ficou preta. Aí eu tive que sair e entrar de novo. Aí eu perdi algum trecho do texto. Aham. Então, vamos tentar, porque por enquanto eu falaria da parte corajosa. Então, ó, vamos tentar, então, vamos ler até a gente conseguir entender, ok? Ó, era uma vez a Terra. Quando vocês não conseguirem assimilar uma questão, o melhor a fazer é a gente reler. Reler o texto, reler a parte onde está falando para ver qual que das alternativas está fazendo mais sentido. Lembrem-se que a gente tem que ver em relação ao texto. Cuidado quando a gente colocar o nosso ponto de vista, tá? Bom, aqui na quarta linha. Os homens que moravam na Terra queriam alcançar Marte e os outros planetas, mas estavam tão longe, de qualquer forma eles fizeram o possível. Primeiro lançaram satélites que giravam em volta da Terra durante 2 dias e depois voltavam. Depois lançaram foguetes que também giravam algumas vezes em volta da Terra. Mas, em vez de voltar, escapavam da atração terrestre e se perdiam no espaço infinito. Primeiro colocaram cães nos foguetes, mas os cães não sabiam falar. E pelo rádio só transmitiam au-au. E os homens não entendiam o que eles tinham visto e aonde haviam chegado. No fim, encontraram homens corajosos que queriam ser astronautas. Aí, já juntando para a próxima questão, ó. O astronauta se chamava assim porque partia para explorar o espaço infinito com os astros, os planetas, as galáxias e tudo aquilo que existe em volta. Aí os astronautas partiam sem saber se iriam voltar. Aqui também já é outra questão, né? Queriam conquistar as estrelas para que um dia todos pudessem viajar de um planeta para o outro. Então, por que que vocês colocaram aquela C lá na primeira questão? É isso que a prof quer A parte entender o do raciocínio. texto aparece porque era muito perigoso. Mas me fala, em qual frase que você tirou aquela resposta daqui do texto, para a prof entender? Na verdade, eu só me lembrava mesmo, mas tipo, de aonde que tá, eu não lembro. Uhum. É isso que vocês precisam refletir, tá? Quando vocês escolherem uma resposta da interpretação de texto. Então, vamos lá, voltar ainda na 1 aqui, ó. Então, ó, primeiramente, cães foram enviados porque as expedições eram muito arriscadas. Beleza. Item 2. Os astronautas eram assim denominados por serem
Exploradores do espaço. Uhum. Aí aqui na 3. Ó, a incerteza ao enfrentar o desconhecido está presente no trecho? Cadê? O que estava... Peraí, quê? A incerteza de enfrentar o desconhecido está presente no trecho. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no chat. Ó, colocaram a C, B e C. Ficou dividido. Professor, Ó, parece isso. que tem ninguém na live. É, né? Tem silencioso. Incerteza. Ó, dá uma lida aqui na C, ó. Partiam sem saber se iriam voltar. Isso remete à incerteza? Remete? Né? Então, eles iam, quando encontramos os homens corajosos, né? Eles colocaram sua vida em risco, né? Estavam indo sem saber se ia voltar ou não. Então, aqui na 3 ficou assim, ó. Eles partiam sem saber se iriam voltar. Realmente é muito arriscado, né? Uma rachadura na nave e você tá sem ar. Tipo, você só tem ar por 5 horas. Basicamente, a pessoa vai e não... É tipo, você tem 50% de chance de ficar cego por causa do sol. Você tem, sei lá, 50% de chance de, sei lá, sei lá, de quebrar o vidro, porque tem um monte de coisa no espaço que Ficou muito pequenininho aqui para vocês. Espera aí. Então, vamos para 4 aqui. A causa da falta de entendimento entre os 3 astronautas é que... Vamos tentar fazer aqui juntos. Então, vocês lembram que eles, no início, eles não se entendiam? É por causa B, que falavam línguas diferentes, não é? É a B. Eles falam línguas diferentes, é a B. No texto fala. Uhum. Muito bom, gente. Então, tá. Falavam línguas diferentes. Vamos aqui voltar? Para a gente ver onde está isso aqui. Vamos ver. Aqui fala, por isso não se entendiam e se achavam diferentes. Aqui, ó, quer ver? Ó, eu acho que não vai ser aquela resposta não, hein, galerinha? Por quê? Vamos ler aqui a partir da linha 21? Vamos. Ó, cada um dos 3 queria ser o primeiro a chegar a Marte, para mostrar que era o melhor. Na verdade, o americano não gostava do russo, o russo não gostava do americano. E o chinês desconfiava dos dois. Isto porque o americano, para dizer bom dia, dizia how do you do, e o russo dizia tananã, e o chinês fazia bom dia em chinês. Por isso não se entendiam e se achavam diferentes. Professora, Oi? eu vou tentar ler a palavra russa, tá? Tá. Baktime ituti. Baktime ituti. Isso aí. Então, o que a gente vai responder lá naquela? Era por causa da língua mesmo, gente? Ou era porque cada um dos 3 queria ser o primeiro a chegar a Marte? Ah, professora, porque cada um dos 3 queremos chegar a Marte. Não, Então, porque aqui... vocês estavam muito diferentes. Hã? Se achavam muito diferentes. Mas o que está falando aqui no texto? Ó, a gente tem que se atentar ao texto.
Aqui está a resposta, porque a pergunta é, por que eles não se entendiam? Não é essa a pergunta? Não, sim, porque eles não se entendiam. Até em uma parte do texto fala que quando eles foram para Marte, eles disseram mãe, então eles se entenderam e não mais brigaram. Mas há a resposta aqui para gente, ó. Tá vendo essa parte sublinhada aqui? Sim. Por isso não se entendiam e se achavam diferentes. Vamos ver aqui na parte da mãe, que foi aqui, ó. Os astronautas se sentiam tristes e perdidos, e o americano na escuridão chamou a mãe, disse Mami. Mas logo entenderam que estavam falando a mesma coisa e tinham os mesmos sentimentos. Mas isso foi depois, a gente tem que ver, ó. Aqui, ó, por isso não se entendiam e se achavam diferentes. Então, aqui, nesse parágrafo, por que eles não se entendiam e se achavam diferentes? Né? Porque cada um dos três queria ser o primeiro a chegar a Marte. Para mostrar que era o melhor. Então, um não gostava do outro e os chineses confiavam de todo mundo. Mas aí, no final, eram todos muito bons e eles chegaram a Marte quase ao mesmo tempo. Então, vai ser aqui a letra A. Ô, gente, eu fiz a 4 junto, nem percebi. Peraí, deixa eu tirar aqui pra gente. Causa da falta de entendimento entre os três astronautas. Então tá, depois que eles se entenderam, né? Vamos fazer aí a 5 e a 6, vocês sozinhos. Primeiro aqui na 5 ele está falando, ao perceberem que estavam falando a mesma língua e que tinham os mesmos sentimentos, aí que vem a parte da mami, viu, gente? Ao perceberem que estavam falando a mesma coisa e que tinham os mesmos sentimentos, os astronautas, ok? Aí aqui na 6, ó, diante do rugido do marciano, os astronautas ficaram. Talvez a gente tenha que voltar ali, ver se vocês conseguem resolver. O que é alheios? Alheios? Oi? O que é alheios? Alheios? É. Meio off, assim, sabe? Ficaram... Entendi. Tipo, mais ou menos... Parado? Professora, Oi? professora, a senhora Oi. falou que é alheios e eu não escutei. A senhora pode repetir? Deixa eu pegar uma palavra melhor para explicar. Meio estranhos, assim, sabe? Meio fora. Tá, entendi. O que é atemorizados? Com medo. Eu terminei. Eita. Que rápido. Terminei. Caraca. Vou mandar só para a professora. Uhum. Tá bom. Você mandou só para a professora, então por que eu vi sua resposta? Agora eu vou mandar só para a professora. Vocês vão me ajudar a achar lá no texto as respostas? Claro. Então, bora lá na 5, ó.
Então, ao perceberem que estavam falando a mesma coisa e que tinham os mesmos sentimentos, os astronautas, vocês colocaram aqui a B, né? Se reuniram Sim. para matar o monstro. Uniram-se contra o marciano. Então, vamos tentar achar essa parte. Ao perceberem que estavam falando a mesma coisa e que tinham os mesmos sentimentos. Vamos lá na parte da mamãe, ó. Ali, Então, ó. vamos ver aqui, ó. Os astronautas olhavam-se uns aos outros e cada um ficava no seu canto, um desconfiado do outro. Beleza. Depois chegou a noite, haviam em volta um estranho silêncio e a terra brilhava no céu como se fosse uma estrela longínqua. Os astronautas se sentiram tristes e perdidos. Tá. Falando a mesma coisa. E tinham os mesmos sentimentos. Assim, um sorriu para o outro e se aproximaram. Acenderam juntos uma bela fogueira, cada um cantou as suas músicas da terra, então criaram coragem e, esperando a manhã, aprenderam a se conhecer. Então, ó, cada um cantou, nananã, tá aqui nesse trechinho, gente. Tá? Então, vamos lá ver o que se encaixa mais em relação a isso aqui. Vamos ver as respostas, ó. Ao perceberem que estavam falando a mesma coisa e que tinham os mesmos sentimentos, diante do que a gente acabou de ler, vocês vão manter a mesma resposta de uniram-se contra o marciano? Não. Eu acho que é a C, professora. Eu vou mudar para C. D. Miguel muda-se para D. Então, vocês já mudaram para dois tipos de resposta. Vamos voltar lá de novo, então, para ver qual que vai se encaixar melhor? Não. De novo, gente, ó. Ao perceberem que estavam falando a mesma coisa e que tinham os mesmos sentimentos, os astronautas, vamos ver se vai casar melhor. Acabaram com a desconfiança mútua ou apenas cantaram músicas da sua terra? Ó. Mas logo entenderam que estavam falando a mesma coisa e tinham os mesmos sentimentos. Assim, um sorriu para o outro, se aproximaram, acenderam juntos uma bela fogueira e cada um cantou as músicas da sua terra. Então, criaram coragem e, esperando a manhã, aprenderam a se conhecer. Músicas Músicas? da terra. Então, vai ser a D, certo? Certo. Beleza. Aí, aqui na 6. Diante do rugido do marciano, os astronautas ficaram? Eles ficaram atemorizados. Ficaram com medo? Vamos ver. Eu coloquei a A. Bom, o marciano olhou-os e disse... Não, peraí, ó. Rapidinho. Então, aqui que foi o rugido do marciano, que na língua deles queria dizer, minha nossa, quem são aqueles seres horríveis? Mas os terrestres não entenderam e acharam que aquilo fosse um rugido de guerra. Era tão diferente que eles não conseguiram entendê-lo e nem amá-lo. Caraca. Ó, subitamente se sentiram de acordo. Como se ele estivesse atacando eles, né? E se uniram contra ele. Frente àquele monstro, suas pequenas diferenças sumiam. Que importância tinha se falavam línguas diferentes? Compreenderam que eram todos os três seres humanos. O outro não. Era muito feio e os terrestres pensavam que quem é feio é também mau. Assim decidiram matá-lo com seus desintegradores atômicos. Então, que eles sentiram na hora que ele que rugiu? Vamos ver qual que vai ser a melhor, ó. Então, achou que aquilo fosse chamando para a guerra, né? É. Sim. Eles têm, sei lá, filofobia. Vamos ver aqui, voltar aqui para a questão. Atemorizados. Exatamente. 6. Ficaram com medo. Deixa eu ver aqui.
Tá. Agora 7 a 8, vamos lá. O que motivou a união dos 3 astronautas foi o fato de... O que motivou a união, hein, gente? Foi o fato de... E aí, na 8, ó, encontrar uma paisagem maravilhosa e inquietante. É para vocês pensarem o que significa inquietante. É até quando, professora? A 7 a 8? Terminei. Eita, peraí. Deixa eu já colocar aqui para você mandar para mim, então. Toda velocidade da luz. Eu tô aí na velocidade da luz. Professora, eu não sei o que é inquietante. Mas Você se sabe for... o que é quieto? Sei. O Pensa no que é oposto. quieto? Peraí, Tá, o que é quieto para você? Calado, não fica falando muito, bagunçando, quieto, na dele. E o contrário disso seria o quê? Ahn, animado, que fala demais, correndo. Bem animado, Você que fala bastante. conseguiria achar um sinônimo aqui nesses itens aqui da 8? Que não fique... Conseguiria. Qual que você acha? Sereno, acho que não seria. Aqui no caso, sereno seria mais semelhante a quieto, né? É. Hum, Então, a gente Colorida? quer achar um sinônimo para inquieto. Colorida? Aqui, já vamos responder, então, ó. Uma pessoa quieta, né? Um momento ali quieto. Você está ali tranquilo, sereno, sossegado. Esses são sinônimos de quieto. E inquieto é que não está quieta, quando tem o I e o N na frente, né? Então, aí a gente ficaria umas 2 respostas que poderia ser, diante do que eu estou falando aqui agora. Não O pode. inquieto é algo que não é quieto. Só poderá se ter... Deixa eu ver se vocês colocaram alguma resposta aqui já na 8. Não seria A, professor? É isso aí, perturbador, que seria aqui no caso o oposto, Mas, tipo... que não deixa a pessoa quieta, né? Ficava ali perturbando. Então, aqui na 8 ficou a A. Aí, aqui na 7, vamos ver que entrou mais alguém. Aqui na 7, o que motivou a união dos 3 astronautas? Foi o fato de... Colocaram aqui a A e a E. Então, ó, vamos ali procurar. O que motivou a união dos 3 astronautas? Foi o fato de se sentirem ameaçados? De se sentirem solitários? Vamos lá ver? Coloquei. Então, a gente tem que achar o que motivou a união dos 3 astronautas. Tan, tan, tan. Hum.
se uniram contra ele. Aqui, ó. O que motivou a união? Vamos ver o que mais vai caber, ó. Quando eles falam, subitamente se sentiram de acordo, que aquilo era um rugido de guerra, e se uniram contra ele. Frente àquele monstro, suas pequenas diferenças sumiram. Que importância tinha se falavam línguas diferentes? Compreenderam que eram todos os três seres humanos. O outro não. Vamos ver. Então, de fato, o que fez eles ficarem unidos? Foi, eles se sentiram ameaçados pelo marciano ser diferente? Aqui a gente tem que debulhar um pouquinho mais. Ó, então, aqui voltando aqui na 38, ó. Enfim, chegou a manhã, fazia muito frio, e de repente, de trás de uma moita, saiu um marciano. Era mesmo horrível de se ver. Todo verde, com 2 antenas no lugar das orelhas, uma tromba e 6 braços. O marciano olhou-os e disse que na língua dele queria dizer, minha nossa, quem são aqueles seres horríveis? Mas os terrestres não entenderam e acharam que aquele fosse um rugido de guerra. Quando no texto falam isso, acharam que fosse um rugido de guerra, eles se sentiam como ameaçados? Eles se sentiram ameaçados por aquele rugido? Sim. Eu colocaria que não, porque eles ficaram com medo na outra questão. Atemorizados, né? Que é o que estava lá de... Mas você acha que a gente também não poderia fazer essa relação de ameaça? Porque se você vê um ser estranho, que faz um barulho estranho, e você se sente, ó, eles acharam que aquilo fosse um rugido de guerra. Então, quando alguém vem, vamos assim, entre aspas, vem e avança para cima de você, ou fala um pouco mais alto, você se sente ameaçado por aquela pessoa? Sim. 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 Então, nesse trecho aqui, quando os terrestres não entenderam, né, o que significava aquele rugido, eles interpretaram aquilo como sim, vamos para a guerra, né, vamos lutar. Bora lutar. Mais ou menos assim. Bora pro ringue. Então, aqui na 7 fica a letra A, ó, que eles peça. se sentiram ameaçados. Quando o marciano deu aquela rugida, falou, então, o que a gente tem em comum, né? Então, primeiro eles se sentiram ameaçados e depois eles comentaram, nós somos seres humanos. Isso foi depois, tá? Então, aqui vai ser ameaça aqui na 7, tá bom? Ó, a 9. Existe uma ideia de comparação. Comparar, tá comparando uma coisa com outra, gente. É isso que a gente tem que encontrar aqui. Existe uma ideia de comparação. Vamos tentar fazer por eliminação essa aqui? Vamos. Tá, Pode ser. vamos lá. Queriam conquistar as estrelas para que um dia todos pudessem viajar. Você acha que aqui tem uma relação de comparação? Não. Eu acho que aqui também não tem comparação. Vamos ver. Eu acho que não. Vamos ver na B aqui, ó. Vamos sempre ver a palavra de ligação, que isso que vai ajudar a gente. Ó, por isso não se entendiam e se achavam diferentes. Ó, C. A Terra brilhava no céu como se fosse uma estrela longínqua. Que relação que está falando aqui, como se fosse? Acho que essa tem comparação. Está comparando a Terra com a estrela, certo? Como Certo. se fosse? É. Tá, vamos ver se tem alguma que bate também, ó. Como havia gostado daquela bebida, enfiou
outra vez o nariz na garrafa. Não tem. Não está comparando, né? Não. Queria ir à Terra para conhecer os outros habitantes. Também não, né? Então, aqui se adequa a uma ideia de comparação é a C. Letra C. C. Todos conseguiram entender? Sim. 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 Esse tipo de questão está caindo bastante, viu, gente? Seja de comparação ou uma relação de consequência, de causa. É muito bom vocês sempre estarem ligados. Deixa eu achar aqui. Beleza. Muito bom, gente. Parabéns. Aqui vamos deixar vocês fazerem, então, a 10 e a 11. Ó. Aqui na 10, a mensagem do texto está expressa principalmente no trecho. E aqui na 11, ó, indiretamente. O que acabou por salvar o marciano de ser morto foi... Dá para vocês responderem essas duas aí. 2. A 10 e a 11. Terminei. Que rápido. Eu sou The Flash, né, pô? Terminei. 2 já terminaram, então. Vamos lá, vamos esperar os demais. Terminei, professora. Pronto. Eu tenho uma borracha aqui. Perfeito, gente. Vamos lá, então, corrigir. Então, vamos achar lá no texto que parte que ele vai falar aqui? Vamos ver se a gente consegue matar. Ó, a mensagem do texto está expressa principalmente no trecho. Vocês colocaram aqui, vamos ver. Borracha. Vamos eliminando as que não fazem sentido, gente? Vai ser legal. Vamos começar de baixo para cima. Professora, Oi? não. Ali na questão 10 está escrito: a mensagem do texto está expressa principalmente no trecho, daí na A tem: quem é feio também é mal. Podemos já eliminar essa? Sim, claro. Sim, Com claro. certeza. Parece que Olha. tem feonofobia, sei lá, algo assim. Ó, Pode eliminar. a B, cada um tem seus próprios gostos. Elimina. Pode Não. eliminar. Elimina ou Pode não? eliminar C também. Não. Criaram coragem e esperando amanhã aprenderam a se conhecer. Não. Quer saber a principal, expressa principalmente no trecho. A D Não é eu porque não dois tiraria. seres são diferentes que tem que ser inimigos. Isso é Eu verdade, coloquei né? essa. Eu coloquei coloquei essa. Mas Isso a gente Isso, vê até no nosso acertei. dia a dia. Às vezes acontece na família, na escola, vai acontecer no trabalho de vocês, e vocês tenham isso em mente. Não é porque um colega pensa diferente, tem uma atitude diferente da sua, que vocês têm que ser inimigos. Deve existir sempre o respeito à liberdade de expressão de cada um. Né? E também não é porque você discordou de alguém que esse alguém tem que vir com falta de respeito, tem que avançar para cima de você, querer guerra. Tá? Não esqueçam disso. Sempre a gente respeitar a opinião, né, a vontade do outro.
É muito importante, tá? Para ajudar na nossa convivência. Arrasamos. Arrasamos. Hoje as pessoas estão muito intolerantes, né? Que é isso? Não estão tendo muita paciência com o próximo, não conseguem muito respeitar, né, a opinião do outro, quer logo impor a sua. Isso não é legal. Hoje em dia, sim. Isso não é bom, né? Então, aqui na 11, deixa eu ver o que vocês colocaram na 11. Pô, cadê meu borrar? Bom, indiretamente, o que acabou por salvar o marciano de ser morto foi incidente com o passarinho, Sim. bondade dos astronautas, Não. bondade do marciano, o chinês ou o americano. Bom, Vamos lá, ver o que acidente do Ah. passarinho. A professora. A incidente. Vocês me ajudam a achar lá a passarinho. resposta? Vamos Sim. ver? Vou ajudar, professora. Piava desesperadamente. Um passarinho terrestre. Dava mesmo pena. O americano, o russo e o chinês olharam e não conseguiam segurar uma lágrima de compaixão. Então, ali eles tiveram respeito, né, pelo passarinho. Conseguiram, ó, sentir a dor dele, que ele estava lá, né, piando. E naquele momento aconteceu um fato estranho. Também o marciano se aproximou do passarinho, olhou e deixou escapar 2 filetes de fumaça da tromba. E os terrestres imediatamente compreenderam que o marciano estava chorando, à sua maneira como fizeram os marcianos. Como fazem. Depois viram que ele se inclinava sobre o passarinho e o erguia com seus 6 braços, tentando aquecê-lo. O chinês se virou então para os seus 2 amigos terrestres. Entenderam? Ele falou. Nós achávamos que este monstro fosse diferente de nós, mas ele também ama os animais, sabe como ver, tem um coração e, sem dúvida, também um cérebro. Acreditam que seja ainda o caso de matá-lo? Perfeito, foi um acidente mesmo. Parabéns, meus amores. Que bom, acertei. Incidente com... Vocês estão, assim, um escândalo de maravilhosos. Ó, 12 e 13. Para os astronautas e para o marciano, a onomatopeia... Grrr. Ó, quer saber? Para os astronautas e para o marciano, o que significou aquele rungido? Tá? Vamos responder aí. E na 13, ó, como se fosse uma estrela longínqua. O que é, né? O antônimo. Você sabe o que é antônimo? É o contrário. Isso. Então, vamos responder a 12 e a 13. O que é longínqua? Professora, Oi. então, ai, Clarissa, que para os homens, para os astronautas, eles achavam que era um começo de guerra, tipo isso. Isso, aham. Mas esqueci, um marciano tava falando que eles eram feios. Aí, como assim eu vou marcar uma que seja para os dois? Exatamente. Dá uma lida nas alternativas. Em relação a isso, pega isso que você me falou e tenta achar a mais adequada. Aí você me manda aqui no chat, no particular. Bom, obrigada. Oi, Miguel, quer falar? O que é longínqua? É longe, tá longe, distante, afastado no espaço, assim, sabe? Ele que é o antônimo. O Antônio? Terminei. Tá, aguenta aí. Professora, a senhora falou isso. Eu li as alternativas da 13 e já respondi. Muito bom. Caraca, meu atenção é flash. Então tá, 2 já falaram que terminaram. Vamos lá, gente. Estamos na 12 e na 13. O quê? O quê?
Então, vamos lá, aqui na 12. Para os astronautas e para o marciano, a onomatopeia grrr significou o que aqui? É uma expressão de dúvida? É uma expressão de dúvida. Ó, Sabe mas não por quê? esquece que ele está perguntando para os astronautas e para o marciano. Eles tinham o mesmo significado para os dois? Não. Não. Então, diante disso, qual que a gente colocaria? C. C, né? C tem Eles, significado de... elas têm significado, porque para um deu uma coisa e para o astronauta foi um rugido de guerra. Pô, você disse. Não, Perfeito. você tinha. Eu entendi que você tinha dito o que o marciano tinha dito. Nossa. Aí, agora você entendeu melhor, Miguel? Ó, para os astronautas e para o marciano, a onomatopeia tem significados diferentes, né? Putz. É aqui na 13. Como se fosse uma estrela longínqua. O que é o antônimo de longínqua? Longínqua é Perto. vizinha. Vizinha. Vizinha, né? Todo mundo, então, entendeu o que é longínquo e o que é antônimo? Sim. Sim. Certo. A 14, vamos lá. Só um pouquinho, gente. Beleza, beleza. Então tá, vamos lá juntos. 14. Queriam conquistar as estrelas para que um dia todos pudessem viajar de um planeta para outro. O trecho grifado indica uma relação à oração anterior, uma ideia de... Não posso falar. Mas já mandei. Já mandou? Eita, é rápido. Então, querem uma coisa para conseguir outra. Deixa eu até abrir um arquivo aqui. A pessoa não tem o arquivo aí. Deixa eu ver o que o Miguel colocou. Super iTunes. Tá, peraí. Então, deixa eu abrir aqui um arquivo para ver se a gente consegue ver isso aqui. Juntinhos, foi o que eu falei ali em relação à comparação, aquele outro exercício que a gente fez. Sempre que possível, eu vou trazer, assim, para a gente sempre ler. Quanto mais a gente vê esse assunto, mais vai assimilando. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo a minha nova página compartilhada ou ainda não? Não. Vocês Não. ainda estão vendo o texto? Sim. Então, tá, deixa eu Tá vendo essa tentar pergunta? compartilhar as duas, então, só um pouquinho. Stop share. Peraí. A gente vai para outro texto ou para outras questões? Não, é só porque eu quero colocar um pouquinho para vocês sobre essas relações discursivas que sempre está caindo nas provas, sabe? Quando pergunta se é causa, consequência, condição, concessão. Vamos ver rapidinho aqui, ó. Finalidade. Tá vendo que são todas as respostas que estão aqui na, ó. O trecho grifado indica a relação à oração anterior. Só para a gente dar uma pincelada, ó. Porque, ó, causa, finalidade, consequência, tempo, né? Posso ir ao banheiro? Pode sim. Eu trouxe alguns conceitos, ó, sobre as relações discursivas. Causa. A causalidade é aquela que representa o motivo, a causa pelo qual uma ação aconteceu. A principal conjunção utilizada é o porquê.
Entretanto, no próprio texto pode não haver uma conjunção, e aí será necessário compreender o sentido de causa e efeito por si só, conforme o contexto. Exemplo, porque, como, visto que estava doente, fui na farmácia. Então, assim, como a pessoa está doente, ela vai na farmácia, foi uma causa, né? Então, a doença fez com que ela fosse na farmácia. Aí, uma consequência. Ó, relação de consequência, ó. A consequência é o efeito que é declarado na oração principal. Geralmente utiliza-se apenas a conjunção que para exprimir essa relação, como em estava com tanta sede que bebi muitos litros de água. Deixa eu só tentar mudar aqui, peraí, opa. É uma consequência, porque ela estava com tanta sede que ela bebeu muita água. Conseguiu entender? Sim. Sim. Essa relação que a gente tem que criar o hábito de já refletir, porque toda prova vai cair, ou pelo menos na maioria, vai cair nesse tipo de relação, viu, gente? Vamos lá aqui na condição. Vamos ler mais as que estão ali naquela questão, para não ficar muito extenso. Aí tem ali também, a comparação foi que a gente viu no exercício anterior, lembra? Uhum. Que comparou com a estrela, né? Ó, aqui na comparação. Para essa relação, utiliza-se muito a conjunção como, que foi o que a gente aconteceu ali na outra, né? Ó. Para estabelecer uma comparação entre os elementos e pelas ações que serão proferidas na oração principal. Olhe um exemplo. Como ele come como um leão. Bem o que aconteceu ali naquela que a gente viu, no anterior. Ó. Mesmo que haja uma metáfora inserida, que isso aqui é uma metáfora, né? A comparação ainda existe, indicando o quanto a pessoa se alimenta bem, por exemplo. Está falando como que ele come, né? Bastante, come bem. Então, está comparando que ele está comendo tanto quanto um leão, né? Entre aspas, assim. Aí, de tempo, que tem também ali no texto, ó, aqui no... Também tem tempo, ó. Tá vendo? Vamos entender. Temporalidade. É no tempo que conseguimos exprimir as noções de posterioridade e anterioridade, além de simultaneidade. É o fato que pode expressar essa causa de tempo, que geralmente está acompanhado pela expressão quando. Por exemplo, sempre que acontece isso, você fica assim. Expressa a condição do tempo do que aconteceu. Então, ó, sempre que acontece isso, você fica assim. E vamos ver se aqui tem finalidade. Tem também, ó, que é a B ali. Então, nós vamos ver qual que vai ser, qual que vai caber mais na nossa frase do texto, ó. Finalidade. A finalidade é aquilo que você responde. Qual o objetivo da ação? Aonde você quer chegar? Através da construção, a fim de que, para que, você consegue exprimir essa relação lógico-discursiva, como acontece no período a seguir. Eu fui viajar para que pudesse esquecer de você. Então, a viagem teve uma finalidade, entenderam? Sim. Para que, a fim de que. Então, vamos ver se com essas diquinhas a gente consegue responder. Deixa eu até já salvar isso aqui. Qualquer coisa eu já mando para vocês esse arquivo, se vocês quiserem. Mas ficou bem simplesinho, mas para a gente... Toda aula que tiver, eu vou trazer para a gente. Então, vamos lá. Ver qual que foi, ó. Então, vamos tentar pensar. Queriam conquistar as estrelas para que um dia todos pudessem viajar de um planeta para outro. Vamos lá voltar para ver o que a gente consegue com esse para quê? O professor, eu já sei, Papi. Já sabe? Já. Aqui, ó. Aqui, eu já voltei, já achamos. É a finalidade. Estão vendo aqui, ó? Sim. Sim. Perfeito. Então, seria aqui a B, ó. Então, com essas diquinhas das palavras que ajudam, a gente consegue assimilar. Vamos ver aqui. Então, cada uma tem as palavras que vão ajudar a gente a pensar. Por isso que é bom a gente sempre estar voltando. Quando tiver uma questão dessa, a gente volta aqui na definição e vai grudando na cabeça isso. Para quando chegar na prova, você vai olhar a palavra e vai falar, putz, é isso.
Então, teve uma relação de finalidade. Ele queria conquistar as estrelas para que um dia todos pudessem viajar de um planeta para o outro. Todo mundo conseguiu entender essa? Sim. Ok, muito bom. Sim. Prof, Oi, meu bem. a senhora pode me esperar? Eu vou ter que sair porque minha tela ficou preta de novo. Tá, pode sair e voltar. Enquanto isso, a gente vai passando para as outras, dá tempo de você voltar. Tá bom. Bom, vamos então responder a 15 e a 16. Na 15. Ó, de novo, ó, voltamos aqui na relação de fato e causa. Então, vocês vão tentar ver o que faz mais sentido aqui na 15. E na 16, a expressão sublinhada é locução adjetiva na frase. Pronto, professora. Tá, estamos na 15 e na 16. Na 15 também fala de uma relação de fato e causa. E na 16 ele quer uma locução adjetiva. Deixa eu colocando aqui uma denominação para vocês, enquanto vocês vão pensando aí, que talvez possa ajudar, ó. Aqui, peraí. Locução adjetiva. Ver se isso aqui vai ajudar vocês na resolução.
Então, deixa eu ver aqui. Nós estamos no 15, na 16. O Miguel já respondeu. Então, vamos lá na 15, ó. Há uma relação de fato e causa na frase. Fato e causa, vamos lá. Mesmo que Marte estivesse muito longe, queriam ir até lá. Então, vamos sublinhar algumas palavras. Mesmo que. Aí, aqui na B. Como os homens aumentavam dia a dia, a Terra ficava muito apertada. Como? Assim que desceram das astronaves, foram explorar o planeta. Tomou toda a água como se fosse um terrestre. À medida que a nave se aproximava, encantavam-se com o planeta. Tá, aqui na D. Tomou toda a água como se fosse um terrestre. A gente já fez um semelhante a esse. Aqui tem relação do quê? Comparação. Que orgulho, gente. Que orgulho, orgulho. Então, aqui, comparação. Beleza. Peraí. Tá. Quem que falou? Foi o Ricardo? É. Beleza. Deixa eu, você deu a resposta aqui? Ah, tá aqui. Beleza, achei. Então, como os homens aumentavam dia a dia, a Terra ficava... Vamos ver. Qual mais que vocês descobriram o que está aqui na relação? Além dessa D. Fora de uma causa. Como? Qual? Não ouvi. Como? É. Como os homens aumentavam dia a dia, a Terra ficava muito apertada. Aqui tem relação do quê? Consequência. Acho que é. Vamos ver, ó. Consequência. Ó, se a gente voltar aqui no nosso, tá como... Vocês estão vendo ainda esse aqui? Como Tá como causalidade, causalidade. né? Então, como aconteceu tal coisa, igual aqui no lance da farmácia. Como eu estava doente, eu fui na farmácia. Vamos voltar aqui. Então, aqui eu acho que a gente pode colocar causa. Beleza. Vamos tentar descobrir todos. Mesmo que Marte estivesse muito longe, queriam ir até lá. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui. Peraí. Professora, acho que tem causalidade também. Também causalidade, né? Mesmo que... Vamos só voltar aqui. Que Então, vamos voltar. não é Então, consequência. Consequência, professora. Professora, tá parecendo que é consequência. o de Marte. Estava com tanta sede que bebi litros de água, aqui no nosso exemplo. Queriam ir até lá. À medida que a nave se aproximava, encantavam-se com o planeta. O que a gente pode colocar aqui na medida que? Não. Consequência também? Vamos ver.
À medida que se Professora. aproximava... Oi. Finalidade, professora. Acho que é temporalidade. Finalidade. Peraí, que vocês estão falando ao mesmo tempo. Peraí. Então, Professora, vamos ver. Oi. é finalidade. À medida que? À medida que é finalidade. Aham. Então, vamos colocar. Pode... Você que está falando, Ricardo? Não, Não, Miguel. O Ricardo levantou a mão aqui, pode falar. Não, eu que achei que era temporalidade, porque tá meio... Achei que era temporalidade mesmo. É complexo, né? É. Ó, deixa eu só pegar um negócio aqui. Fato e uma causa. Então, vamos tentar achar aqui. Ele quer aqui no exercício a relação de fato e causa na frase. Professora, Oi. o A é finalidade. Aqui na medida que? O A e Ele o E, falou então. lá. Porque se tiver... Não. Que é finalidade. Então, a Não, medida... consequência. Não é? Ué, Não, é tá. que nem a questão 14. Aqui, ó. Queriam conquistar as estrelas para que um dia todos pudessem viajar de um planeta para o outro. Finalidade é a resposta daquele. Que Não, aí você É. não pode ver o que sozinho. para quê? Não. E na A tá mesmo que. Se a professora diz que não pode o que sozinho, Você ainda tem tem que o analisar. Nem sempre o que vai tá sozinho nessas relações, sabe? Das orações. Por isso você tem que tomar muito cuidado, igual eu coloquei aqui, ó. Quer ver? Por Ó, tipo exemplo, aqui no caso da, aqui da com o causa, Miguel ó. Visto que, tipo, o que não tá sozinho aqui, e é uma causalidade. Aí aqui na consequência, o que tá sozinho. Tipo, ele tava com tanta sede que bebeu litros de água. professora, Oi? mas na questão a 15 que a gente está fazendo, né? Professora, a gente está fazendo a 15, Aham. o que ele não tá sozinho. Então, Exatamente. Na A, eu tô falando. Ah, na alternativa A, né? É, mas nenhum ele tá sozinho. Uhum. Assim que, à medida que, mesmo que, à medida que... meu, ele não tá sozinho. Ia ficar mais sem sentido também, né? Que desceram das astronaves. À medida que é em relação à proporção. À medida que a nave se aproxima, encantava-se com o planeta. Beleza. Agora vamos achar aqui a outra. Qual que ficou aí, professora? Proporção. Proporção. Já tá desligado.
Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue achar isso aqui. O professor, tá meio confuso essa 15, né? Ó, mas a nossa resposta ela vai ficar aqui na B. Ó, como os homens aumentavam a cada dia, a terra ficava muito apertada. Que é um fato e uma causa na frase. A É. terra ficava muito apertada porque os homens aumentavam dia a dia. Na próxima aula eu vou trazer já tudo o que ficou cada uma. Por que motivo? Que a terra ficava muito apertada? Sim. Uhum. Aí na 16, a expressão sublinhada é a locução adjetiva na frase. Aí vocês viram que eu trouxe aqui, escrevi na hora, ó, o que significava a locução adjetiva, que é uma expressão formada de preposição mais substantivo, ou advérbio com valor de adjetivo. Então, ó, na verdade, o americano não gostava de russo. É, ficou meio... Desceram das astronaves. Caiu no chão, tremendo de frio e medo. Com plumas de cor estranhíssima, estavam muito distantes um do outro. No meio do céu. Eu tô achando que é, professora. Ó, no meio do céu. Vamos achar... Do céu. É, ficou meio sem sentido agora que eu percebi. O que vocês tinham colocado de resposta aqui? Eu mandei pra senhora. Eu coloquei A. Não gostavam de russo. Caiu no chão tremendo de frio e de medo. Não é substantivo ou advérbio. No meio do céu. Essa aqui eu vou precisar conferir para a gente. E trazer na próxima aula, que o professor Paulo acho que já até chegou aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Oi, Ju, tudo bem? Oi, Paulo, tá aí já, né? Isso. Deixa eu já parar aqui.